Olá, como vai você? Pronto para mais uma aula de produção textual? Para este nosso encontro, eu trouxe para discutir com você alguns problemas de redação que devem ser evitados na escrita de um texto. Também vou lhe propor alguns desafios que envolvem pontuação, concordância, regência, conexão de ideias, estruturação de frases e outros aspectos que estão ligados ao bom desenvolvimento de um texto. Minha proposta é ser bastante claro e objetivo para que as orientações sejam, de fato, aplicáveis a seu cotidiano. Inicialmente, vou lhe apresentar algumas frases em que há problemas redacionais de diversos tipos. Seu desafio é encontrá-los. Em seguida, eu vou corrigir os erros e esclarecer cada um deles. Professor, poderia me ajudar nesse exercício? Eles se apressaram, não conseguiram, porém, chegar a tempo. Carlos, meu grande amigo, é uma pessoa incrível. E aí, que tipo de problema há em todas as frases apresentadas? Notou que elas estão mal pontuadas? É bastante comum que ao escrevermos não notemos essa ocorrência, mas é bem provável que quem leia o que escrevemos ache as frases confusas, estranhas. Então, vamos resolver os problemas? Professor, poderia me ajudar nesse exercício? Vocativo. Eles se apressaram, não conseguiram, porém, chegar a tempo. Conjunção posposta. Carlos, meu grande amigo, é uma pessoa incrível. Aposto. Perceba que as vírgulas aqui são obrigatórias por três razões. Primeira, professor é um vocativo, ou seja, um termo que utilizamos para chamar o nosso interlocutor. Segunda, na frase 2, nós temos a conjunção posposta, ou seja, no meio da segunda oração. Note que as orações foram separadas por ponto e vírgula. Terceira, meu grande amigo é o aposto da frase, ou seja, um termo que explica, que amplia a informação a respeito de Carlos. Problemas de pontuação são bastante comuns nos textos. É por isso que temos que falar deles em vários contextos, para que consigamos internalizar o nosso conhecimento a respeito do tema. Procure agora o erro de pontuação da outra frase que selecionei para você. Os pronomes demonstrativos este, esse, aquele são empregados numa função situacional, quando se referem ao contexto em que uma fala ocorre. E nesse caso, qual é o problema? Perceba que aqui há também um equívoco na pontuação da frase. O sujeito, os pronomes demonstrativos este, esse, aquele, está separado por vírgula de seu verbo correspondente. Até agora, nos ativemos a problemas de pontuação. Vamos agora a outras situações que podem comprometer seu texto? Conheci Valéria há pouco tempo. Vá em frente com esse pensamento. As pessoas, às vezes, se expõem muito. E aí, encontrou os problemas? Nas frases 1 e 2, quem escreveu equivocou-se na ortografia. No primeiro caso, deveria ter usado há muito tempo, ou seja, o há do verbo haver, que indica passado. E no segundo, deveria ter escrito em frente, separado. E no terceiro caso, o equívoco diz respeito à concordância verbal. O verbo expõe está no singular, quando deveria estar no plural, para concordar com o termo as pessoas. Veja no próximo slide as frases corrigidas para internalizar as formas corretas. Conheci Valéria há pouco tempo. Vá em frente com esse pensamento. As pessoas, às vezes, se expõem muito. Até agora, falamos de problemas ligados, como eu lhe falei, à pontuação, à grafia e à concordância. Contudo, há outras ocorrências que, em ordem de importância, podem causar prejuízos maiores ao seu texto. Eu vou lhe mostrar alguns desses casos. De acordo com Ricardo Lopes, um grande escritor de livros infanto-juvenis lido por milhares de adolescentes que, inclusive, organizaram um fã-clube em homenagem a ele. Percebeu algo de estranho no parágrafo? O problema é a falta de predicação. Na prática, o autor se perdeu de seu pensamento inicial. Observe que não foi acrescentado o que Ricardo Lopes pensa ou afirmou. A pergunta que fica no ar é, de acordo com Ricardo Lopes, o quê? Vamos voltar ao parágrafo, agora com o trecho faltante, para que você compreenda melhor o que estou dizendo.
De acordo com Ricardo Lopes, um grande escritor de livros infanto-juvenis, lido por milhares de adolescentes que, inclusive, organizaram um fã-clube em homenagem a ele, a leitura é uma grande oportunidade de desenvolvermos nossas ideias. Não é tão raro o autor de um texto iniciar um pensamento e não concluí-lo. Talvez porque se empolgue com o que escreveu no meio do parágrafo e, sem perceber, desenvolva apenas essa ideia e esqueça o que começou a falar. Preste bem atenção a esse detalhe, porque seu leitor certamente terá problemas para interpretar o que você escreveu. Vamos ver agora um outro caso que deve ser evitado. Dr. Américo trabalhava muito. Sempre fazia plantões, contudo, teve uma crise de estresse. O que está estranho no exemplo apresentado? Observe que houve uma inadequação no uso da conjunção contudo, o que prejudica a coesão e, consequentemente, o sentido da ideia apresentada. A frase ficaria adequada se, em vez de contudo, o autor tivesse usado a conjunção portanto. Esse é um problema de uso inadequado de conectivos, ligado mais diretamente à coesão textual. Veja como ficaria a frase se a conexão das ideias estivesse adequada. Dr. Américo trabalhava muito, sempre fazia plantões, portanto, teve uma crise de estresse. Veja que a ideia anterior era de adversidade, o que não fazia sentido no contexto apresentado. Já a conjunção portanto, que indica conclusão, faz com que o período fique devidamente conectado com o sentido adequado. Tão importante quanto expor ideias fundamentadas é conectar essas ideias em um texto. Essa é uma habilidade que você precisa desenvolver, pois a boa coesão de um texto contribui muito para que ele seja eficiente. Veja agora uma outra situação problemática. A leitura dinâmica é um método caracterizado por técnicas que propiciam uma leitura com muita rapidez. O que conseguimos com o método da leitura dinâmica é ler rapidamente um texto. E nesse parágrafo, qual é o problema? Um dos grandes problemas que prejudicam um texto é a repetição da mesma ideia. Isso caracteriza a falta de progressão textual, ou seja, o texto patina e não avança, não progride. Essa ocorrência pode ser observada no mesmo parágrafo, como pode se manifestar também entre os parágrafos ao longo do texto. Portanto, esteja atento à sua escrita e procure desenvolver as ideias num crescendo. Seu texto precisa avançar. Vamos a um outro caso? Roberto disse a Sônia que sua mãe havia chegado. O aluno falou ao professor que era paranaense. Que problema redacional podemos perceber nesses exemplos? Nos exemplos apresentados, temos um problema redacional ligado à ambiguidade. As frases são ambíguas pelo fato de admitirem mais de uma leitura. No caso 1, por exemplo, não podemos saber se quem chegou foi a mãe de Sônia ou de Roberto. Essa ambiguidade foi provocada pelo pronome possessivo sua. No caso 2, podemos ficar em dúvida na seguinte questão: quem era paranaense, o aluno ou o professor? Essa ambiguidade foi provocada pelo pronome relativo que. Provavelmente o contexto em que essas frases fossem escritas resolveria o problema da ambiguidade, mas evitá-las é sempre a melhor opção. Devemos buscar clareza no texto para que o nosso leitor não encontre problemas na leitura do que escrevemos. Veja agora um outro aspecto ao qual você deve prestar atenção. Porém, a cada ano que se passa, temos visto o aumento do número de brasileiros que saem em busca de aprender uma nova língua, uma nova cultura em países que falam a língua inglesa para a aprendizagem dessa língua, o que lhe proporciona maiores chances de encontrar um melhor emprego, os quais hoje em dia exigem a fala fluente dessa segunda língua. Isso, com certeza, contribui muito com o aumento do estrangeirismo em nosso país. Ou seja, se o governo se preocupasse mais com a situação precária da educação em nosso país e colocasse em prática tudo o que prometem, não teríamos tal preocupação com o estrangeirismo e um índice tão alto de analfabetos.
O fragmento que apresentei a você ilustra um problema bastante comum quando escrevemos. Muitas vezes elaboramos parágrafos excessivamente longos. Nossa intenção é sempre boa. Queremos desenvolver as ideias, mostrar domínio do assunto. Contudo, podemos, sem perceber, anexar muitas ideias ao mesmo parágrafo e nos perdermos na conexão delas e na estruturação das frases, justamente pelo fato de estarmos sobrecarregando o parágrafo de muitas informações. O texto que você leu está mal pontuado e há problemas de concordância, como em um emprego, os quais hoje em dia, ou se o governo colocasse em prática tudo o que prometem. Mas o que mais prejudica esse fragmento é o excesso de informações, o que faz com que o leitor fique procurando a linha de raciocínio pretendida por nós naquele parágrafo. Há também o problema inverso. Veja. Muitas pessoas que vivem nas cidades grandes ou populosas são estressadas, explodem com reações de raiva, no trânsito brigam por motivos fúteis, estão sempre criticando tudo e a todos. Mas, na sua grande maioria, tomam uma atitude muito passiva em assumir um compromisso social para cobrar das pessoas que realmente poderiam mudar o dia a dia das metrópoles, que são as autoridades. Veja que agora o problema é inverso. Quem escreveu o texto abre muitos parágrafos que têm informações que poderiam estar em um só. Quando lemos o texto, temos a impressão de que as frases ficam distantes de suas irmãs, quando deveriam estar de mãos dadas com elas. Então, ao concluir sua produção, revise os parágrafos. Essa é uma reflexão que você precisa fazer. Observe sempre a disposição das informações, os blocos de seu texto e organize-os com equilíbrio. Há outros pontos que você deve evitar em seu texto. Veja-os. Evite chavões, lugares comuns, clichês. Isso é meio caminho andado. Entregar de mão beijada. Fechar com chave de ouro. Correr atrás do prejuízo. Tome cuidado para não deixar seu texto muito simples, com expressões corriqueiras demais. Evite os lugares comuns, também conhecidos como chavões ou clichês. Não estou afirmando que nós nunca podemos utilizá-los. Podemos sim, mas de uma forma criativa. Às vezes como uma ironia, por exemplo. Podemos criar um efeito de sentido que pode surpreender o leitor. Mas se utilizarmos essas expressões gratuitamente apenas para completar as linhas do nosso texto, estaremos empobrecendo nossa argumentação. Evite radicalismos, afirmações preconceituosas. Jamais argumente suas ideias sendo radical demais ou utilizando afirmações preconceituosas. Uma boa argumentação não se constrói dessa maneira. Para obtê-la, leia, acompanhe as notícias, reflita sobre tudo isso e apresente suas ideias, sempre respeitando a opinião dos outros e escrevendo com equilíbrio, principalmente no que se refere a temas polêmicos. Veja agora mais ocorrências que devem ser evitadas. A natureza está cobrando uma atitude mais energética dos governantes. Os Estados Unidos têm mais de 100 mil quilômetros de estradas de ferro asfaltadas. A Previdência Social assegura o direito à enfermidade coletiva. As frases que você leu são pérolas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Elas apresentam inadequações no que diz respeito à escolha vocabular, como no caso de atitude mais energética em lugar de enérgica. Mas também apresentam incoerências como estradas de ferro asfaltadas ou a afirmação de que Previdência Social assegura o direito à enfermidade coletiva. Há também inadequações gramaticais, como a falta de acento circunflexo no verbo ter, em os Estados Unidos têm, e a falta do acento denotativo da crase em o direito a, mais palavra feminina. O que eu quero registrar aqui é a importância de revermos com cuidado o que escrevemos. Esse é o ponto-chave de todo o processo de escrita sério. É preciso escrever, revisar e reescrever. Fique atento a esses passos e certamente seu texto será eficiente. Por fim, gostaria de destacar que tudo o que foi dito nesta aula pode ser aplicado a vários tipos de textos, sobretudo aos textos acadêmicos, como resumos ou resenhas, por exemplo.
Escrever respeitando a concordância, evitando repetição de ideias, parágrafos com informações em excesso ou poucas informações, escolhendo palavras adequadas, prestando atenção à coesão e à coerência textual é nossa tarefa como acadêmicos. Só assim o nosso texto terá boa qualidade e credibilidade. Fique atento a essas orientações quando for escrever. Até o nosso próximo encontro.